Tudo sobre o CT do Vasco da Gama, informações também sobre a polêmica da volta ou não do futebol, e o Vasco pode ter um reforço ainda esse ano? Saiba de tudo depois da vinheta nesse Bom Dia Gigante. Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, sexta-feira, hashtag sextou para você e também muitas informações aqui nesse Bom Dia Gigante e a gente vai direto a essas informações. Ontem à noite, na live lá na Vasco TV, o presidente Alexandre Campelo, ao lado do vice-presidente de Obras e Infraestruturas, Pedro Seixas, e também o vice-presidente de Finanças, Carlos Leão, todos eles falaram sobre o projeto do nosso novo CT. E olha, muita informação foi importante. Ontem à noite, o Flávio Dias, nosso AVNews, trouxe respostas importantes. Você vê aqui no card passando aqui em cima. Mas eu trago agora, nesse Bom Dia Gigante, o vice-presidente de Obras e Infraestrutura, Pedro Seixas, falando sobre uma pergunta que todos os torcedores fazem aqui no Atenção Vascaínos. Como é que vai ser essa estrutura de containers? Até porque, ano passado, tivemos problemas no CT do nosso rival e por isso o torcedor ficou um pouco preocupado. Pedro Seixas fala um pouquinho sobre essa situação e deixa o torcedor tranquilo, até porque no Vasco, segundo ele, isso não vai acontecer. Pedro Seixas. Há um preconceito hoje com relação à construção de container por conta da tragédia que aconteceu ano passado. Eu entendo que o sistema construtivo, deixando bem claro já no início, não é o que a gente está adotando lá no CT de São Januário. Essa imagem é boa para mostrar, a gente, é uma fachada vista do futuro campo de treino. A construção por containers, ela se feita com todos os cuidados, recomendações técnicas, seguindo todas as recomendações, e também cuidados com manutenção, todos os sistemas de incêndio, de elétrica, etc., não é para ter nenhum problema. O que aconteceu lá foi uma tragédia que ninguém acho que não é nem bom ficar levantando, mas é bom a gente extrair algumas lições. Eu acho que para tudo, nessas situações, as lições são muito importantes que elas fiquem. A gente aqui para o clube, aqui para o CT, por que a gente escolheu uma construção que eu estou chamando de temporária? Não é temporária porque a gente vai definir o que vai ficar ali por 6 meses ou por 1 ano. É temporária porque dentro do plano diretor, e vou marcar essa palavra de novo, plano diretor, dentro desse planejamento de desenvolvimento aqui do projeto do centro de treinamento, essa não é a construção definitiva. A construção completa definitiva, como o Leão muito bem frisou, esse é um projeto de 30 milhões. Essa é só uma primeira fase. E a gente escolheu esse local por ser um local que não conflite com a construção definitiva. Onde a gente vai levantar essas edificações, vai ser um campo. Só que esse campo vai ser construído depois que a gente já tiver a construção definitiva, e aí a gente desloca esses módulos para uma outra instalação, que aí é um plano de futuro. Isso poderia, por exemplo, ser deslocado para o centro de treinamento de Caxias, ou alguma outra facilidade, alguma outra instalação do Vasco que mereça receber essas instalações, tá? Precise desse apoio. Então, a gente constrói hoje usando uma solução técnica que pode depois ser deslocada para uma outra sede do Vasco, sede do clube. É isso, galera. O nosso novo CT está próximo de ser construído, tem muita coisa legal acontecendo e o torcedor mais uma vez fazendo história. Já passamos da 3ª fase, falta apenas uma fase para completar todo o dinheiro arrecadado para a construção total do nosso novo CT, que já está em andamento. Então, torcedor, você que pode, vem aqui embaixo, tem um link aqui da Quicante, vai lá e faça a sua doação. Se não tiver dinheiro, a gente entende por conta do momento, abra sua conta gratuitamente no Meu Vasco BMG, vai no site do Meu Vasco BMG e abra uma conta totalmente gratuita. Até porque, quando alcançamos 10 mil contas, o Vasco recebe 200 mil reais para a construção do nosso novo CT. Já passamos de 20 mil contas, falta pouco para a gente chegar a 30 mil contas e o Vasco receber mais uma bolada de 200 mil reais. Vamos continuar fazendo a nossa parte. E a polêmica para a volta do futebol brasileiro continua, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro foi até o prefeito Marcelo Crivella pedir autorização pelo menos aos treinos dos clubes.
O governador Wilson Witzel disse ontem que a responsabilidade é dos clubes para com seus atletas. Já o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro não recomendou a volta do futebol. E pra gente e pra você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante, Dr. Silvio Provenzano gravou um áudio para explicar por que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro não recomenda a volta do futebol brasileiro. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, informado que havia sido, como todos nós, aliás, da intenção dos clubes de retomarem suas atividades futebolísticas, convocou a Câmara Técnica de Doenças Infecto-Parasitárias e de Medicina Desportiva para que os especialistas dessas câmaras se pronunciassem a esse respeito. O parecer da Câmara Técnica foi que ainda é prematuro o retorno às atividades, haja vista a curva que temos de casos da Covid-19 em nosso estado. Também importante é lembrar que o futebol é o esporte nacional. E o Flamengo e o Vasco, clubes das maiores torcidas, são formadores de opinião. Imagine os atletas do Vasco e do Flamengo correndo atrás da bola, treinando. O que vai impedir o garotão, a menina, o adolescente, o adulto, de irem de repente para o campo de pelada jogar futebol? Se os meus ídolos estão jogando, eu também posso. São formadores de opinião. E a nossa opinião, bem como a das autoridades sanitárias, é que ainda é importante manter o isolamento, haja visto o colapso que entrou o sistema de saúde. Se novos pacientes vierem a contrair a Covid, teremos uma enorme dificuldade em poder acolhê-los e dar o atendimento adequado. Por isso, as câmaras técnicas opinaram por manter proibido a prática dos treinamentos e, obviamente, do retorno do futebol. Evidentemente que toda semana, em função do novo número de casos, isso deve ser reavaliado e tão logo seja possível, haverá liberação por parte do Conselho de Medicina. Todos nós estamos ansiosos para voltarmos a assistir às partidas de futebol, mesmo que à distância. O futebol faz parte das nossas vidas e estamos vivendo uma época muito diferente. E o Vasco, ainda em 2020, pode ter um grande reforço para o meio-campo. Até porque ele já está no elenco e até ao momento não mostrou o seu futebol que o torcedor tanto esperava. Ontem, no nosso Instagram, o Flávio Dias entrevistou o preparador físico Murilo Feltrin, que vem fazendo a preparação física de Bruno César. Isso mesmo, e ele garante que Bruno César será um grande reforço para o Vasco ainda esse ano. Vem motivado o chuta-chuta. Porque vencer é consequência da boa preparação, e é isso que eu tento deixar bem claro. Às vezes naquele tiro, às vezes naquele chute, às vezes naquela bola que às vezes a perna está pesada, é quando você define um jogo, é quando você decide um jogo. E ele compreendeu muito bem isso. Então, a motivação dele está mostrando o quanto ele está disposto a voltar a jogar bem, né? Andei vendo que em alguns canais de televisão que ele vai ter algumas oportunidades, o Ramon falou de oportunidade, então eu fico muito feliz porque ele está desempenhando um treino sensacional e é um cara que merece, de fato, não pensando nem como pessoal mesmo, né, nessa amizade que acabou a gente tendo, mas pensando no profissional, do que eu estou vendo, né, e vejo a evolução dele, e com certeza vai voltar muito bem fisicamente falando. A parte como de tática, técnica, a questão de ritmo de jogo, isso é uma outra questão, né? O futebol envolve várias questões, né? Várias vertentes. Tem a questão, como você mesmo citou agora, psicológica, tem a questão física, tem a questão técnica, tem a questão tática. Então, se tudo conseguir alinhar, estiver dentro de um bom caminho, com certeza vai ter um ótimo futebol, não somente o Bruno, mas o Vasco também, com certeza. E aí, torcedor, você confia, você acredita que Bruno César pode ser ainda um grande reforço para o Vasco ainda esse ano? Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião. A gente vai encerrando esse Bom Dia Gigante, agradecendo a você que curtiu até o final esse vídeo. Então vai lá,
curta esse vídeo e faça esse vídeo chegar a muitos mais vascaínos. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo, faça chegar a outros vascaínos e também nos siga nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram. Boa sexta-feira para vocês, mais tarde tem o nosso AV News. Valeu, galera! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.